é uma honra para nós estarmos aqui representando os 14 anos da FCE nos 60 anos da UNB, nesse dia 20 de setembro de 2022, na segunda mesa redonda, dando sequência ao evento do edital UNB 60 anos, onde a Universidade de Brasília, a Faculdade de Ceilândia, faz parte com estudantes bolsistas, estudantes também voluntários nessa equipe. E hoje, então, nessa mesa redonda nossa, podemos falar um oi, o Christian, a Lohane, a Josiane, junto comigo, vamos apresentar um pouquinho dos resultados, não só resultados, vai ser uma coisa mais de diálogo, de como nós lidamos nesse período da pandemia e nesse retorno, entre aspas, da pós-pandemia, né? Se os meninos quiserem falar um oi, fiquem à vontade, eu vou compartilhando a nossa tela de apresentação, mas uma coisa bem suave para um diálogo em conjunto, né? Vamos ver aqui como que eu abri aqui a minha tela. Beleza, eu acho que eu já posso pôr a tela para cá. Vamos lá, eu vou já compartilhar com vocês. Aqui. Vamos lá, vamos ver aqui. Acho que sim. Deixa eu pôr na reprodução aqui. E vou ficar com essa tela aqui. Eu acho que assim eu vou conseguir. Então, nosso título da mesa redonda, Desafios e Demandas para a FCE no contexto da pandemia da Covid-19. Talvez esse título, Desafios, Demandas, podemos mudar no futuro esse título. Nesse momento, nós achamos bom ter esse título. Que desafios, que demandas teremos, né? Beleza, pessoal. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ok. Então, a nossa introdução, eu coloquei, vamos ver se eu consigo ir para esse link, e você, desculpa. E você, é porque o ok está depois, e verificar se eu não sei se ele vai no mesmo caminho, se ele veio para cá, para a tela de vocês, o NB Notícias. Veio, professor. Obrigada, Cristian, obrigada a todos. Então, né, eu quis pôr, não para divulgar essa UNB Notícias, mas eu fiquei tão contente em 5 de dezembro do ano passado, aqui está com 22 de dezembro, mas entre 5 e 10 de dezembro, a UNB Notícias pôs que é aquele quadradinho que fica no cantinho esquerdo da tela principal, da página principal da UNB, e ele põe notícias curtas. Então, eu quis escrever, a UNB nos pediu, quem gostaria de fazer artigos nesse final de ano, antes do Natal? E eu fiquei encantada, e eu falei, nossa, eu já tenho tudo escrito praticamente, já estava na minha cabeça. Eu já queria pôr tudo no papel. Então, eu escrevi, não sei, pensei, o lado humano da pandemia da Covid. Mas por que não vou ler para vocês? É uma notícia curta, mas não é o sentido hoje. E deixa eu ver até se eu posso aumentar um pouco essa letra. Não tem muito, né? Vamos lá. Então, o que eu quero dizer? O que eu quis dizer para a UNB e para a comunidade universitária e com os nossos trabalhos no período de pandemia? Eu quis dizer que, desde agosto de 2020 a dezembro de 2021, a universidade ela ofereceu dezenas de cursos de formação, tanto para docentes quanto para técnicos administrativos. E os estudantes, eles foram nos acompanhando. Aqui não tem o curso específico para os estudantes para o uso das plataformas, mas eles foram, na minha percepção, nos acompanhando nas aulas, nas tutorias, nas monitorias, no passo a passo, oferecendo, junto com essa demanda de exigência da pandemia da Covid-19, que nós começamos a ter as aulas online. Eu citei aqui do Office para docência, Office 365 para docência, no modo oficinas remotas, Office 365 para atividades administrativas, porque a nossa mesa redonda ela está focada não só no ensino online, mas também com que demandas a FCE, e no contexto da UNB como um todo, todos nós, comunidade universitária, teremos que cumprir de demandas novas, né? Então, vem o Office para as atividades administrativas, e eu fiz
praticamente todos. Talvez eu estava com muito tempo e muito gosto por tudo, eu queria fazer todos. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, nós tínhamos Organizando o Trabalho Remoto, esse número 4, nós tínhamos Office e SIGA e o SEI, era todo uma tríade ou mais do que isso, de plataformas. Então, se nós observarmos, então, não é o meu objetivo aqui, passar todo esse artigo, e eu coloquei que, considerando que a produção das aulas gravadas, os questionários forms, a apresentação de PowerPoint, ele ficou focada no aluno. É incrível aquilo, né? Porque antes nós tínhamos um presencial que vínhamos para casa e corrigíamos. Então, a partir do online, não. Nós forçamos isso. E eu finalizei isso em dezembro de 21, vai completar um ano, avançamos para o ensino híbrido, quiçá. Porém, como que nós pretendemos voltar ao ensino presencial com esse diferencial tecnológico, né? O que nós realmente pretendemos e como. Hoje eu penso, né? Antes eu não pus como, mas hoje eu acrescentaria. Então, é isso, vamos voltar aqui, mas é só para a gente sinalizar essa introdução. E as ferramentas tecnológicas para o presencial, como que elas iniciaram? Elas iniciaram, na minha percepção e na minha vivência, no ano de 2019, em janeiro, fevereiro, quando eu trabalhei com a professora presencial em Castilha-La Mancha, na UCLM, que é uma universidade do sul da Espanha, mas muito centrada em atividades, naquela época, já em atividades de plataformas, mas nós também aqui na UNB já tínhamos, mas eu aprendi com a professora e nós demos sequência até chegar hoje, eu coloquei, não é só uma ilustração, mas nós temos outros trabalhos realizados, então, como que nós fomos sair um pouquinho, como que nós fomos realizando os nossos resultados do uso das plataformas online? Nós publicamos um artigo recente com o uso da plataforma Socrative e da plataforma Teams no modo online na Universidade de Brasília. Então, nós adquirimos resultados, é isso que eu quero mostrar para vocês, que não é uma coisa que fica em vão, vamos fazer e dar a nota para os estudantes, não, nós queremos a percepção do que está acontecendo dos estudantes. Então, o objetivo 1 do nosso painel é explorar o uso do Socrative como um apoio didático. Beleza, nas aulas online. Objetivo 2, apresentar a construção do Trello, uma plataforma que vai além do ensino, ela vai para o lado administrativo, na minha percepção, mas os estudantes podem expressar daqui a pouquinho também as suas opiniões, mas e todos vocês, né, todos nós aqui na sala online. Então, eu coloquei entre colchete extensão, porque quase que já é uma plataforma voltada mais para o lado equipe, né? Então, enquanto que o Socrative ele é mais ensino, esse é mais equipe. E também, como nós pretendíamos naquela época, já em 2020, 2021, e agora continuamos no presencial com a demanda, né, de analisar que retorno, que feedback o aluno, o estudante, até mesmo o técnico administrativo pode nos dar com o uso das plataformas. Então, é esse o terceiro objetivo. Como que nós montamos a nossa metodologia? A nossa metodologia não é apenas uma ilustração, nós montamos na equipe do Teams, então nós estamos focados no Office 365, planejamos a sala virtual com destaque aqui para o caderno, do OneNote, mas com todos os recursos. E o Socrative, como ele foi montado? Isso aqui é uma ilustração rápida. Ele foi montado com questões sobre isso ainda no período online, esse não foi agora, no presencial, no online. Como que nós montamos? Nós montávamos perguntas, mas qual que é o diferencial? Que todos nós podemos pensar aqui juntos. Mas nós temos o Forms, nós temos o Aprender 3 com os questionários, perfeito, nós treinamos tudo isso ao longo da pandemia. Mas, por outro lado, como que o Socrative faz? Ele vai dar um feedback imediato. Vamos voltar um pouquinho aqui. Tá. Deixa eu ver, eu quero aquela tela inicial do Socrative, que é essa aqui. O que o tá. Eu tenho que... É porque eu suei ainda, não sei usar muito. Ok. O que o Socrative mostra para nós? Que nós podemos fazer jogos que damos o feedback instantâneo, abrir uma navegação
alternativa e controlar pelo professor. Mas o controlar pelo professor não é controle, é no sentido de todos irmos juntos, não ter aquele instantâneo que o estudante navegue no seu próprio ritmo de resposta. Então, como ele é controlado, todos vamos estar juntos e vamos dar o feedback. Isso foi feito na aula online, na aula síncrona, né? Voltamos aqui e voltamos aqui. Beleza. Agora voltamos entrando no planejamento do Trello, que foi do exemplo 2, do objetivo 2, desculpa. Esse objetivo 2 do Trello, ele veio aqui como uma gestão de projeto de extensão, mas ele funciona também para as aulas em equipe, que agora, na volta no presencial, no laboratório, os estudantes estão usando para fazer experimentos e relatar os experimentos, mas também ele funciona para o técnico administrativo, na minha percepção, porque ele vai fazer um trabalho em equipe, planejar, que nós temos num primeiro cartão planejamento, nós temos o planejamento, depois com reuniões, depois nós temos divisão de trabalhos, depois nós temos o que está sendo feito e como concluir cada etapa. Então, esse exemplo. E os resultados, então, que vem o objetivo 3, que é a percepção dos estudantes. Então, eu coloquei essa ilustração, que eu fiquei bastante encantada com o Teams e com o Office 365, ele vem com a plataforma do Reflect do Teams, a reflexão que nós fazemos. E aqui foi um recorte apenas, que pode ser que esteja bom ou não esteja tão bom, mas vamos pensar que isso é bem atual, e nós temos como confortável 1, como cansado 3, como ansioso 1, como curioso 1, como confortável 1, uma resposta. Quando eu falo 1, 2, 3, são as respostas que nós tivemos. O 7, 2 confiantes, 1 inquieto, 1 focado, 1 estressado, 1 criativo e 1 frustrado, mas com a pergunta, talvez não foi uma boa pergunta, como você está se sentindo quanto à sua preparação para uma apresentação numa atividade de trabalho presencial? Esse aqui foi durante esse semestre. Então, são demandas que eu quero trazer para todos nós aqui, que nós temos que, nessa nova metodologia com as plataformas. Beleza? E aqui, então, deixa eu ver por que ele... ok, eu tenho sempre que voltar para ele poder me deixar, ok? E agora nós temos 2 perguntas, mas é só para a gente interagir, o Christian, com a Lohane, com a Josiane, com todos nós aqui, mas não é só para os meninos, mas para a gente pensar juntos. Qual a sua percepção sobre o uso das ferramentas tecnológicas no período da pandemia da Covid? Nós podemos pensar nessa primeira pergunta, até abrindo para todos os participantes, e ficamos à vontade, pessoal, para respondermos. Christian, Lohane e Josiane. Pode responder, Josiane. Tá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Josiane. Meu nome é Josiane, como já foi dito. Então, a minha percepção em relação às plataformas tecnológicas, né, que usamos nas aulas online, no período da pandemia e também pós-pandemia, é uma percepção positiva da minha parte, né? No momento em que tivemos que dar um jeito, né, para adaptar tudo nesse contexto da pandemia, tiveram outras plataformas, né, para dar seguimento nas aulas, como foi dita pela professora. Foi trabalhado com ela, né, na tutoria, com muito proveito da plataforma Teams, com o uso do caderno, onde os alunos puderam fazer suas atividades, e tanto a professora quanto a gente, tutores, né, na época, podíamos ter acesso para dar os feedbacks nas atividades que eram realizadas por eles, e tentar ter esse contato mais próximo e mais dinâmico, né, mesmo online. E tivemos também o uso da plataforma Trello, como foi dito, que nos possibilita uma organização das atividades que iam sendo realizadas no decorrer do semestre. Eu, particularmente, gosto muito e uso para as minhas atividades pessoais. E o uso do Socrative também, né, que é uma plataforma onde os alunos puderam realizar os testes e todos juntos ao mesmo tempo e com feedbacks imediatos. E isso é muito bom, porque a gente não fica com aquela ansiedade de saber se foi bem ou não na prova, enfim.
Também a gente teve os jogos, né? Durante esse período remoto, a gente teve vários jogos relacionados ao tema de química orgânica. E, na minha percepção, eles atuaram como um complemento, né, das atividades passadas pela professora, deixando tudo mais dinâmico nesse momento de pandemia, né? E no pós-pandemia também. E eu acho que esse novo modelo de ensino, né, presencial e meio híbrido, né? Eu acho que a gente pode estar usando em conjunto, né, as plataformas online para nos auxiliar nas demandas presenciais. Eu amo usar o Teams, amo usar o Trello, porque possibilita essa comunicação rápida e fácil, né? A gente pelo menos evita trânsito, no meu caso, né, que moro um pouco longe, aproveita melhor o tempo e a gente pode deixar salvo também, né, as coisas que a gente faz, deixar salvo os vídeos, as aulas. Eu, particularmente gostei muito. Obrigada, Josiane, por responder as duas perguntas e abrimos a todos. Ficamos, né, agradecidos novamente com todos aqui na sala, pessoal. Obrigada, Cristian. Obrigada, Lohane. Obrigada, Josiane. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Lohane. Tá bom. Eu tive que mudar porque no notebook acho que estava dando umas falhas, né? Agora eu estou no celular, então qualquer coisa vocês podem me avisar, tá bom? Obrigada, Josiane. A primeira pergunta foi sobre essa percepção, né, que nós temos sobre essas ferramentas tecnológicas. E eu acho muito interessante colocar a minha situação e da Josi, porque nós começamos a faculdade juntas no mesmo período e tivemos a oportunidade de fazer química orgânica presencial, né, totalmente presencial na época. E futuramente, já na época de pandemia, tivemos a oportunidade de fazer a tutoria juntas, né? E já no momento de tutoria foi totalmente online. E foi algo novo para a gente também, essa questão das tecnologias implementadas pela professora. E para a gente foi algo sensacional. Logo depois também tivemos a oportunidade de fazer outra matéria com ela, química experimental, que foi totalmente online também, e novamente aplicar essas tecnologias, mas dessa forma como alunas. E foi muito interessante. Nós utilizamos, como a Josi falou, né, o caderno, que nos auxiliou muito durante o semestre. O Socrative também foi excelente, porque, se eu não me engano, tivemos 3, e nos auxiliava no momento das avaliações, porque a gente tem aquele retorno logo de cara, né? A gente responde uma questão e já tem ali um retorno se deu certo ou não, e já nos faz pensar, cara, isso aqui eu estou precisando estudar mais, isso aqui eu estou indo bem. Então, facilitou muito esse nosso estudo durante o semestre. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? A gente ter uma oportunidade de conhecer o presencial, saber como funciona daquela forma e logo em seguida conhecer também o online. E por que não juntar, né, os dois? Por que não tirar o proveito, tirar as boas coisas de ambas? Pegar as qualidades que tivemos no online e também juntar. Esse semestre, não sei vocês, mas eu tive professores que gostaram dessas dinâmicas, gostaram do que aprenderam, né, no online e trouxeram para o presencial também, e nos auxiliou muito. Obrigada, Lohane, uma honra. Eu não conheço as meninas pessoalmente. Agora, não, conhecemos da aula, né, Lohane? Não conheço o Christian, desculpa, Christian, pessoalmente. Mas a Lohane com a Josiane, incrível. Agora que você falando, Lohane, isso é mais incrível ainda para mim, porque nós fomos presencial, online, vocês e online 2 vezes, né? De duas formas, né, Lorraine? Isso é bom para nosso grupo aqui, para a gente refletir. E eu não estava tão atenta, Lorraine. É verdade, nós fizemos um experimental totalmente remoto, que eu fiquei encantada, mas eu não posso falar só por mim, a minha percepção é uma coisa, não tem palavras, né, Lorraine? E nós avançamos muito. E agora eu voltei para o experimental presencial, e eu quero que o experimento seja tão bom quanto foi sintetizar online o composto. Imagina, eu quero sintetizar aquele composto imitando online. Agora é quase que o contrário que a gente está fazendo, né? No presencial. Obrigada, Lorraine. Pois não, Christian. Não por ser um rapaz e ficar por último, Christian. E respeitamos as meninas e as mulheres, bobagem, né, Christian? Mas tem o mesmo valor, né, Christian? Eu já tive a experiência de fazer totalmente online
Eu como estudante, na disciplina de Química Orgânica, e também peguei tutoria também no online. Assim, minha experiência, primeiramente como estudante, foi muito bom, né? Eu gostei bastante das aulas, tanto assíncrona quanto síncrona, né? Que é bem importante. Eu acho que o material foi tudo bem organizado. O caderno foi algo novo para mim, eu acho que a professora Maria Osana foi uma das únicas que utilizou. E o Socrative é um diferencial da disciplina que teve agora de Química Orgânica. E eu gostei bastante da questão do feedback instantâneo que a professora ia falando com a gente, ia explicando por que que essa não era, por que a outra era. E é importante para o nosso aprendizado ali, porque às vezes uma prova que demora a ter uma correção ou algo do tipo, a gente esquece, a gente não se lembra no nosso pensamento, né? Por que que a gente pensou que era essa? Por que que a gente pensou que não era aquela? E com feedback instantâneo, a gente tem isso. E quanto à pergunta 2, né, eu acho importante porque a gente evoluiu tanto no online. Por que que a gente vai esquecer tudo isso, né? Por que que a gente vai jogar tudo fora, sendo que tem tantas ferramentas que pode acrescentar no presencial? O Teams, por exemplo, né, as reuniões, tanto para aula quanto para trabalhos, né? Trabalhos principalmente, eu acho que é muito importante, porque a gente não precisa, tipo, reunir, por exemplo, na faculdade. A gente marca todo mundo em casa, tem gente que mora muito longe, não pode ficar indo para a faculdade, se encontrando. E agora com Teams, a gente tem isso. A gente está aqui, cada um na sua casa, mas a gente está conversando pessoalmente, quase, né? Quase que conversando pessoalmente. E a, as ferramentas de ensino, tanto Socrative, Formas, o Aprender, ainda tem muitos professores utilizando. É muito importante também para acrescentar o presencial. É isso. Muito obrigada, Christian. E assim, nós vamos abrir para, eu gostaria, eu agradeço muito, Christian, você, a Lohane, a Josiane, todos aqui, né, não tem palavras para a gente ter esse grupo aqui num momento tão, tem que agradecer, né, acho que eu exagero, algumas pessoas falam assim, você exagera, agora eu estou usando 1 milhão de graças porque me falaram que a gente pode usar essa palavra. E aí eu usei, porque falaram para mim, um espanhol do norte da Espanha falou que pode usar, mas é um pouco exagerado. A senhora toma cuidado, porque é exagero. Então, claro, nós estamos finalizando, 10h33, parece um bom tempo, porque a gente padronizou o horário para não cansar o público, mas o que eu gostaria de ouvir vocês também aqui na nossa participação na sala dos 12 participantes, lembrando de preencher o forms para a gente ter a declaração de extensão, que é muito importante, nós estamos montando o currículo de atividades de extensão para ter na grade curricular, então isso é bastante importante, e é uma honra tê-los aqui e fortalecer para isso, e deixar aberto para todos também dialogar com a gente, mas uma coisa que eu gostaria também de fortalecer, depois da palavra dos estudantes, que demandas novas teremos. Eu vejo como levar, e aí isso é uma coisa mais pessoal, não estava no script, viu, Christian, Lohane, não estava dentro daqui do SWAY, mas veio agora para mim esse pensamento, que esse semestre eu fiz um teste, vamos usar sem computador, usar o caderno online, cada um no seu celular, sem projetar no Data Show, e somente lousa para escrever resultados e tirar dúvidas e celular, me parece que foi muito bom, porque nós já temos a aula e não deixamos de ter um estudo de aula invertida,
entre aspas, porque não vai ser totalmente invertida, mas ela acaba ainda, continua um pouco com essa pegada, porque nós temos uma aula gravada que a professora Ana Cláudia valorizou muito os trabalhos, não só a professora, mas toda a mesa anterior a essa nossa, foi tão incrível, né, que mostrou competências que nós adquirimos e já deixamos nas nossas caixinhas montadas, né, com as plataformas, e a professora ilustrou muito bem isso, esse comando de dados já montados que nós podemos aproveitar. A professora falou no sentido da saúde mental, e nós aqui estamos falando no sentido mais do uso mesmo para o ensino. Eu, até voltando, nós deixamos a pergunta, na verdade, as perguntas para... que a segunda pergunta... Né, olha, interessante que ele não voltou bem do jeito que eu queria aqui. Não voltou, não sei por quê. Mas a segunda pergunta nossa, que foi... vamos lá, vamos ver se ele mostra. Ok, que foi no sentido do técnico administrativo, né, dos trabalhos administrativos, como a gente organizar, usando muito o nosso chat do Teams, mas que ele tem um valor tão grande, porque ele está dentro do Office 365 de toda a comunidade universitária, e ele é bastante respeitado para fazer os trabalhos nossos, e esse teste funcionou muito bem. Cada um no celular tem o online na sua tela, eu com o meu, e nós projetando, fazendo uma escrita. O que o presencial, então, trouxe para nós? Ele trouxe um olhar direto, que aí parece que os grupos, isso foi na minha percepção, os estudantes se encontravam e viam o grupo que ele ia para casa fazer um trabalho assíncrono, mas ele via primeiro esse lado humano, mais humanizado. Não, eu posso colaborar, porque somente a pegada online, ela deixou a gente um pouco fechadinho, né, no nosso cômodo. E ali acho que não, né, Christian, Lohane, Josiane, todos, ela mostrou para nós que quando eu voltei e fui para o seminário integrativo no presencial e fizemos grupos ali na sala, eu falei, nossa, que incrível! Brilhou os nossos olhos, porque eu conseguia, eu estava com o celular, queria manter tudo aqui, olha que incrível, né? A gente ainda quer manter nas nossas plataformas e não queria o papel mais, sabe, Lohane? Eu não queria mais usar um papel, não trouxe papel esse semestre, com presença, com lista, com nada, porque ele era feita... A nossa lista era feita aqui no caderno e já marcava presente, né? E todos acompanhavam sincronicamente, mas no presencial. Então, não sei, essa foi a ideia que nós queríamos trazer aqui para essa mesa. Usar essa ferramenta com força, manter essas ferramentas com muita força, mas com esse olhar humanizado, ali no presencial, fazer uma coisa mais rápida, coisa que eu gastava um experimento 2 horas para um único experimento, hoje nós conseguimos fazer 2, por que não 3, fazendo um rodízio ali na sala daquele experimental. Não sei, a demanda online de um momento tão difícil da pandemia, um momento tão triste, essa demanda tecnológica, ela nos motivou a isso, né? Vamos reduzir o tempo gasto ali num experimento, numa atividade. Eu tô vendo aqui na nossa sala a Alexandra, mas eu estou vendo todos aqui nas bolinhas aqui do lado, mas eu estou respeitando cada um de vocês, mas mostrando, né? A gente conversa ali na Copa, mas eu já vou dar a palavra para vocês, viu, Letícia? Mostrando que beleza que é um trabalho do técnico administrativo também numa plataforma online. O quanto que a gente ganha, né? Fazendo um trabalho, não sei se eu posso usar essa palavra nesse momento, mas um trabalho híbrido num futuro próximo, né? O presencial vai nos motivar e o híbrido virá futuramente, mas com força, com qualidade, sem perder nada do que nós tínhamos antes das tecnologias, né? Tão rápidas. Pois não, Letícia, desculpa. Ai, sim, eu gosto muito desse estilo híbrido, porque as informações são até mais rápidas. Então, se aconteceu algum imprevisto, alguma coisa, ao invés de o professor falar para o monitor vir falar com a gente, só coloca no grupo do Teams, avisa, e às vezes nem atrapalha a aula, porque como tivemos semestres anteriores que foram online, às vezes disponibiliza a aula, disponibiliza materiais, que antes a gente não teria acesso se não fosse só a aula, se não fosse a aula normal, como tínhamos antes. Então, poderia atrasar e tudo.
E para mim é sensacional. O estilo híbrido não, para mim pode seguir o resto da vida. Muito obrigada, Letícia, por nos responder, mas eu fico assim, tão. Não vou falar a palavra alegre ainda, porque eu acho que eu ainda não quis usar essa palavra desde a pandemia, mas daqui a pouco a gente tem que usar, né? Tirar a máscara na sala de aula e usar essa palavra, mas eu uso assim uma satisfação, Letícia, porque e todos, né? Porque ganhamos muito tempo, né? Nós produzimos mais, coisa que nós não, talvez ali no laboratório ficava fazendo aquela reação química, mas hoje nós aprendemos que uma reação pode ser feita mais rápida, porque o online mostrou isso. A plataforma mostrou que a gente pode ir para o laboratório e agora repetir o que a tecnologia nos mostrou. E antes a gente não tinha, nós ficávamos testando, isso aqui vai dar certo? Não, porque o online deixa testar e a gente vai no presencial, né, Letícia? Eu acho que esse é o foco, né? E ganhando sempre qualidade. E os estudantes fazendo muitas atividades, né? Sim. Mas eu não quero tomar o tempo de vocês, nós estamos a 10h40, talvez eu exagerei com a redução de tempo, mas isso também o online nos mostrou, né? A banca da professora Diana nos mostrou isso. Pois não, professora Diana, desculpa falar um pouco mais empolgado. Não, eu quero agradecer, Rosana, por trazer isso. E aqui tem estudantes que colocaram, né, que já entraram nessa onda, já entraram na universidade dessa forma e tiveram que aprender o contrário, né, aprender a ir para o presencial e levar o que aprenderam da forma que pode ser o híbrido que você falou. Eu acho que é fundamental que a gente vá para frente, que a gente comece a olhar o futuro, né? Aquilo que o professor que não quer mais utilizar as técnicas, utilizar a tecnologia que foi cedida, porque prefere presencial, porque prefere totalmente presencial, eu brinco que ele não está olhando para frente, ele está querendo parar no tempo. E parar no tempo nunca foi bom, né? Senão a gente não estaríamos no 2022 com todas essas tecnologias. É claro, como a professora Rosana falou, a gente nunca pode dizer que a pandemia trouxe algo bom para a nossa vida, porque trouxe muito sofrimento, muita angústia que ainda a gente vai ver daqui a algum tempo, né? Que são jovens ainda que só vão aparecer daqui a um tempo. Mas é interessante que a gente perceba que a gente adaptando as nossas dificuldades, né, as nossas necessidades, nós conseguimos sim tirar um proveito. Que é o que o Christian falou, a gente pode estar em casa fazendo uma reunião muito mais proveitosa, com muito mais participação. A Rosana falou antes também, fazer uma reunião dessa presencial, o estudante tem que estudar para a prova, ele disse, não vou sair de casa para ir lá ficar uma horinha e voltar. Agora, se ele está em casa, ele consegue participar da atividade e estudar para a prova. Ele não perde a oportunidade. Então, eu acho que a gente só tem que pensar em olhar para frente. O que a gente pode agregar na disciplina que vai trazer conhecimento e o que a gente não pode utilizar online, que a gente precisa, que é o que eu brinquei antes, o abraço ainda continua sendo presencial, né? A gente até faz, sintam-se abraçados, mas aquele contato corpo a corpo é fundamental. Mas o que a gente pode fazer de forma remota deve ser feito. Quanto mais, melhor. O resultado de um teste, por exemplo, como vocês falaram, eu vejo isso nas minhas práticas, a pessoa já percebe, já sabe o que ela errou e já vai estudar, porque o teste não é feito para dar nota e reprovar ninguém. O teste é feito para testar o conhecimento. E se eu não conseguir alcançar esse conhecimento, eu vou estudar mais para conseguir alcançar o conhecimento. Então, quando eu já recebo a resposta negativa, eu disse, olha, não é essa a resposta. Eu estava estudando inglês esses dias e errei uma questão dessa forma. E eu disse, nossa, como que eu fui errar? Mas foi tão bom, porque já estudei tantas outras coisas que vieram associadas àquele erro, e que agora eu já entendi que, né, se fosse em aula presencial, talvez eu levasse muito mais tempo para entender. Então, é isso que eu queria colocar, assim, a importância da gente entender o novo e, principalmente, de aceitar o novo e fazer as nossas adaptações ao novo, né? E não ficar querendo parar no tempo, como muitas pessoas ainda querem.
E vocês é que farão isso, viu? Porque eu e a Osana aposentaríamos em breve, né, Osana? E outros professores que vocês Eu conhecem. estou Mas beirando os 60, hein, gente? Vocês não brincam que eu tenho que pintar o cabelo, Diane, para não ficar tão velha, senão eu fico muito... Assim. O que eu Não, Diane, desculpa, Diane, mas incrível o alinhamento da professora, né, Diane? O seu alinhamento, nós não combinamos, tá? As mesas, elas vieram aleatoriamente, né, professora? Elas vieram há um ano atrás. E tudo isso que nós estamos fazendo hoje foi programado há um ano atrás, imagina como não é simples. Há um ano fazendo edital, a Marcinha, com respeito, Márcia, a Márcia, nossa mentora, junto com a professora Laura, junto com toda a equipe, eu tenho que abrir aqui o Teams para ver, a equipe é grande, então eu não posso, né, se eu for falar nomes, eu vou pecar um pouco, mas eu vou deixar nós dialogarmos, mas eu estou fechando, viu, professora Diane, Ana Cláudia, eu vou passar a palavra para vocês, retomar, mas incrível, nós trabalhamos desde um ano atrás, montando todo esse processo, mas não combinamos como que íamos fazer as duas mesas, mas elas se alinharam, porque a saúde mental, sem uma boa saúde mental, nós não vamos dar conta tão facilmente de fazer um retorno presencial e dar o abraço no futuro, né, Diane? Porque parece que a gente ainda estava amedrontado esse semestre, o semestre ainda estava ali com a máscara e olhava para o estudante, nós vamos manter, vamos ver o próximo, quem sabe o próximo a gente já está um pouco mais, né? Não estamos tão rígidos assim. Obrigada, professora, e todos, é incrível. Né, Ana Cláudia? Queria parabenizar, né, pelo trabalho. Obrigada, Ana Cláudia. Que vocês fizeram, e a gente está evoluindo, né, isso que é mais importante, estamos sendo mais resilientes nesse processo, estamos evoluindo, e a gente não pode perder, assim, essas oportunidades para a gente poder crescer. Então, tudo vem também com um novo olhar, novo aprendizado. Nós somos outras pessoas, né, e temos que pegar o que restou de bom, né, num sentido, assim, que veio, né, para acrescentar na nossa vida, e seguir para frente. Como diz a professora, a gente não pode parar no tempo. Já foi parado, né, por um tempo aí, nossos contatos no público, mas agora nós vamos evoluindo e temos que articular aí. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fizeram. Cláudia, é incrível. O Christian, que a sua mãe é enfermeira como a professora, né, Ana Cláudia? Não estou equivocada. Às vezes eu troco, né, Ana Cláudia, a profissão, mas não, da Joana, falei que a Joana era psicóloga. Mas a Ana Cláudia, que sempre dividiu a sala ao lado da nossa, ali no corredor, e sempre falávamos um oi rápido, né, professora? Até isso a gente sentiu, né? E sentimos ainda, porque nessa retomada nós ainda estamos um pouquinho mais observadores, né? Eu acredito que seria essa palavra, né, professora Ana Cláudia? E é incrível. Esse aprendizado não tem preço para nós, porque nós corrigimos coisas e avançamos com outras. Esse isolamento, né? Não foi bem o isolamento, mas esse distanciamento, que a palavra isolamento, eu me lembro que nas equipes a gente não gostava de usar, mas esse distanciamento, ele mostrou para nós que o retorno presencial podemos melhorar as aulas. Então, vamos usar outra plataforma até? Desculpa, professora, veio agora esse alinhamento aqui de outro pensamento, mas com as plataformas eu vejo que o estudante diz para nós assim, um exemplo, mas nós temos uma outra plataforma que pode substituir essa, espetacular, porque nós temos muitas, então nós estamos testando, né? O Socrative veio primeiro ainda no presencial, e ele mostrou que era bom no presencial, mostrou que era super bom, talvez um bom e com estrela no online, e voltamos com ele para o presencial. Então, presencial, online com ele, presencial. Talvez agora pode vir um outro jogo no presencial que motiva mais, que seja mais dinâmico pelo presencial. Né, Lohane, Josiane e todos aqui na sala, né, pessoal? Acho que é essa demanda, a demanda de manter a qualidade do ensino. A Lohane viu que nós fazíamos, e a Josiane viu que no presencial nós fazíamos a lista de exercício, talvez um pouco mais pausada, não sei, acho que a gente tinha mais pausas, né? E agora a gente está fazendo a lista de exercício junto com uma outra aula,
e fazendo, parece que é assim, né? Então, eu vou no presencial, mas eu estou atento que eu tenho ali alguma coisa para assistir em paralelo daqui meia hora. Então, fecha a aula, assisto uma atividade, parece que é assim, né? Mas sem nós perdermos a qualidade daquela aula tradicional nossa. Ela deixou de ser tradicional, talvez, né? Aquele tradicional do papel, ele deixou, mas ele ainda tem a pegada do livro e-book. Acho que a gente teria que fazer, Márcia, uma outra atividade no futuro para falar do e-book da minha biblioteca. Ele está com acessibilidade. Olha que incrível, né? Então, se eu pegar um livro como fala, em papel, fugiu agora a palavra, mas e folhearmos, a gente não terá aquela em alto relevo para o deficiente visual, mas o meu e-book já tem como ele fazer uma leitura, como ele ouvir aquela literatura que ele está aprendendo. Então, teria que ter uma outra mesa redonda e convidar as professoras da saúde, aí a gente mesclaria, né, a saúde com a tecnologia e já estamos mesclando, né, no dia de hoje, mas poderia aumentar essa eficiência. Obrigada, pessoal. Eu acho que está bom, né, Márcia? 10h51. A Márcia pode encerrar a nossa reunião, assim, a gravação, Márcia, por favor. Vou aproveitar para agradecer a participação de todos, professores, os técnicos, os estudantes aqui. É muito rico, né, a gente conseguir juntar esse tripé da faculdade para discutir assuntos tão relevantes, né, na nossa atualidade e trazer até um conforto de saber que tem professores que estão estudando a questão da saúde mental e trazendo para a gente esse apoio, esse suporte, o pessoal do Coeduca também apoiando os estudantes, e a gente sabe que a gente tem para onde recorrer, né, para a gente poder dar continuidade, seguir em frente, e agradecer em nome da comissão NB 60 anos aqui da Faculdade de Ceilândia, a riqueza que vocês trouxeram para a gente. Esse material vai ficar no site da Faculdade de Ceilândia para a gente ver, rever, divulgar para os outros estudantes, para os outros professores, e, enfim, agradeço de coração, muito grata, e vamos dar encerramento, então, ao nosso evento, e é isso. Obrigada a todos. Vamos tirar uma foto também, Marcinha. Vamos. Vamos, Marcinha. Oi? Seu microfone está fechado. Desculpa. Ninguém mais quer aparecer nessa foto? Abre a câmera aí. Abre a câmera, gente. Fala, gente, rapidinho. Tá bom. Aí, muito bem. Obrigada, gente. Muito obrigada. Não tem palavras. Obrigada. Tchau, obrigada. Vou dar encerramento aqui.